Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um podcast Histórias que Curam, aqui na Caravina Espaço Compartilhado. Eu sou o Marcos e hoje eu estou aqui com uma pessoa fantástica, simpática, adoro conversar com ela. Eu acho que não precisaria nem atender com ela, Marcela. Não precisa nem atender. Era só conversar com ela, você já fica ali, ó, nossa, assunto para ela não falta. E ela vai dar arquitetura à fitoenergia. Agora vamos lá, o que é fitoenergia? Então vamos conversar aqui com a nossa convidada, agradecer, Silvia, muito obrigado por você ter aceitado. Eu que agradeço. E você é a nossa companheira aqui. Sim, eu amei. Então conta pra gente, e antes de você contar, fala o que você queria ser quando criança, e aí você fala um pouco da sua trajetória. Eu cresci dizendo que ia ser arquiteta, mas tem uma história. Eu cresci dizendo porque o encanador da minha casa me viu desenhando e disse que eu ia ser. Então você vai ser uma arquiteta? Aí eu disse, o que é isso? O encanador. Ele disse assim, quem desenha a casa é arquiteta. Eu disse, então tá, eu vou ser arquiteta. E eu cresci dizendo que seria arquiteta. Desde criança mesmo, então? Né, pequenininha, na verdade ele argumentou comigo, não foi fácil assim. Ele argumentou que ele disse que ele era encanador porque ele gostava de brincar, de cortar os canos para ver a chuva da água correr. Eu aceitei o argumento dele. Sério? Sério? E aí, na verdade, assim, se eu observar lá nas minhas brincadeiras atrás, eu gostava muito dessa coisa de pegar resto de construção e montar a casa. Por quê? Porque eu gostava de sentir o que era a vida dentro da casa, como os espaços qualificavam aquela possibilidade de vida daquele personagem que eu criava com as bonecas. E eu sempre fui muito imersiva. Então eu gostava de ter essa percepção de qual era a personalidade que vivia naquele determinado espaço. Enfim, essa era uma brincadeira corriqueira. E eu gostava de fazer chá, mas eu era proibida de chegar perto do fogão, então o chá era só colocar lá e sair. Eu também fazia batata frita de metade da folha, isso tudo fazia coisa de Mas criança. na escola também você já gostava de desenhar, então essas coisas você sempre gostou. Sempre desenhei. Na verdade eu falo que tudo do que você recebe de estímulo, né? Quando alguém olha pro seu desenho que você é criança, acho que nenhuma criança tem habilidade absurda na Eu mão. tenho, nossa. Eu sei fazer os pauzinhos assim, pá. Faz um telhadinho, olha, fica fantástico. Na verdade era... É que a Marcela não vai aparecer. Marcela, você viu lá no meu desenho, né? Aquele hominho magrinho. Zero pra desenhar, Silvia. Bom, aí a gente vai entrar no ambiente do desenho, mas acho que tem uma coisa de... Eu falo que o desenho, pra mim, ele foi me mostrando o quanto que a gente pode ter algum controle sobre as nossas intenções. Isso é curioso, né? Porque pra mim desenhar não é só chegar numa forma bonita no final, mas qual é o comando que eu tô dando e que eu quero que o meu braço seja capaz de executar, que a minha mão seja capaz de executar. É que você tá fazendo uma foto ali, né? Não sei se é uma foto, na verdade eu nem sou tão fã assim de desenho fotorrealístico, assim, nada contra Mas você quem tá faz. criando ali, né? Uma imagem. Mas essa intenção de perceber que uma personalidade, de novo a gente volta para a personalidade, né? Que uma personalidade está nascendo a partir daquela forma, seja a personalidade de um animal, seja a personalidade de um ser. Porque quando a gente anda no campo criativo, o ser pode ser qualquer um, né? Ele não precisa ser, homem, pode ser abstrato, enfim. Mas de perceber essa energia, assim, enfim, gosto. Acho que desenho é uma coisa que... Acho que tudo que você faz manual, você materializa intenções, materializa sentimentos que às vezes você não sabe como digerir, colocar pra fora. Digerir. Então, assim, tanto que a técnica que eu mais me identifiquei foi a aquarela, porque essa coisa de... a Ariana que quer ter controle das coisas, né? Então, a aquarela te dá a perda do controle, porque a aquarela se comporta como ela quer. Então, como que você lida com essa emoção diante da tinta que não te obedece completamente, né? Então, isso é bem bacana, assim. Então, essa coisa do desenho e da pintura, elas
elas existem, elas coexistem comigo, faz parte da minha jornada. E pintura, desenho, né? Também, né? São ferramentas distintas, mas sempre tem o propósito de materializar alguma intenção, né? Então, mas aí, conta pra gente assim, então, de criança, vamos fazer um beabá. Tá bom. Arquiteta. Cresci dizendo que ia ser arquiteta, e essa foi a busca, né? Sim. Eu falo que Valdir era o encanador, ele... Cravou. Cravou. Até encontrei com ele recentemente, não, tá com uns 10 anos já, eu disse assim, você cantou a bola, virou, né? Mas entrei na faculdade de arquitetura e eu falo que eu fiz a faculdade encantada, assim, porque era um sonho e uma coisa que você contou a vida inteira, né? Foi muito interessante, assim, descobrir um pouco mais do que a arquitetura podia mostrar. E aí eu saí da faculdade de arquitetura querendo fazer arquitetura hospitalar. Mas não me deixaram. Eu queria me especializar na área da saúde. E eu tinha esse chamado para saúde. Eu nunca tive sabe aquela época de vestibular que assim, vai ser médico, vai ser advogado? Não, eu falava na arquitetura, isso cresceu na minha cabeça. E eu não tinha esse viés aberto. Mas a primeira pós-graduação que eu procurei foi de arquitetura hospitalar e não me aceitaram porque eu era literalmente recém-formada e disseram que eu tinha que ter experiência. Eu disse assim, como eu vou me especializar em uma coisa que eu já tenho experiência? Brasil! Mas enfim. E aí isso eu estava em Teresina, eu fiz faculdade de arquitetura em Teresina, no Piauí, e aí apareceu a pós-graduação em Ciências Ambientais. Eu disse assim, eu acho que esse negócio é legal. Eu tinha estudado um pouco na parte de urbanismo e eu gostava das coisas da educação ambiental, né? Do olhar para a relação do homem com a natureza. Isso para mim era bem interessante. E de como a gente, às vezes, escolhe as coisas na casa um pouco de uma maneira plastificada, como eu gosto de dizer. A gente esquece de se conectar com a nossa natureza interior. E já pega pronto. Porque a gente, como ser humano, a gente esquece, a gente quer a vida cada vez mais prática. E a vida cada vez mais prática vai nos afastando do nosso processo orgânico. O nosso processo orgânico não tem nada de prático. Ele pede constância, ele pede presença, a nossa vida, né? O pulsar da vida, ele pede a rotina para a gente se organizar, mas ele pede atenção o tempo inteiro, né? E aí é como se a gente fosse se libertando, assim. Então a casa não me dá trabalho nenhum, o que não é verdade, mesmo que você plastifique ela em todas as dimensões. Mas você acaba se desconectando, e isso foi uma coisa que me incomodava, porque já lá desde a Casa de Boneca eu queria essa relação de vida, de personalidade, o que esse ambiente te fala. Você participa do ambiente. Exatamente, então isso para mim era uma coisa muito forte. E aí essa coisa das ciências ambientais, ela veio exatamente dessa relação, não dentro da casa, e também, né, porque quais são os materiais que eu coloco dentro da minha casa, quais são os elementos que eu coloco na minha casa, né? A gente está aqui, tem uma fonte de água caindo que conecta a gente com a nossa essência de natureza. Eu posso dizer assim, mas é uma fonte, dá trabalho para limpar. Peraí, mas teu sangue circula o tempo inteiro. Então, no teu próprio corpo tem esse som circulando. A gente tem esse som de fluido, de fluidez. E aí a gente não se dá conta disso, porque a vida só pede pra gente correr e resolver. Nem, né? A gente não vai lembrar nunca, você tem toda razão. Então, a ciências ambientais, ela veio desse lugar. Agora, aí vamos dar um pulo, né? Eu saí de Teresina e fui pra São Paulo. Então, mas você nasceu em Teresina? Não. Eu sou de uma família metade baiana, metade piauiense. Eu nasci em Salvador, na Bahia. É uma cigana. A história desse é uma cigana. Eu sou uma cigana. Gente, tamanho de gente não tem, é só 1,5 metro de gente. Então, você nasce em Salvador, vai pra Teresina, lá você concluiu. Com 15 anos eu fui pra Teresina. E aí, literalmente, um mês depois de fazer 15 anos, eu mudei pra Teresina. E daí fiquei em Teresina até os 30, com 30 eu mudei pra São Paulo. Aí você casou? Ou já estava casado? Não.
Eu tinha casado em Teresina, eu tinha descasado em Teresina. E casei em São Paulo. Na verdade, eu conheci em São Paulo meu marido. E dado vamos dizer assim, um companheiraço que apareceu, vamos dizer assim, que chegou em São Paulo com 15 dias de diferença de mim. Puxa, então tinha alguma coisa ali já. Engenheiro civil, eu sou arquiteta. Mas a gente não se encontrou na área da profissão. Mas enfim. Mas tá. Fazia parte das sincronicidades, dos alinhamentos de conversa, né? Enfim. E daí, eu tenho um caso, vamos dizer assim, desde os 5 anos de idade eu tinha a enxaqueca, a tal da enxaqueca. E crescendo num determinado meio, as pessoas dizem assim, mas... Desde 5 anos você tinha enxaqueca, essa dor na cabeça. Aí tem outras questões, né? Porque se por que eu tinha enxaqueca? Vai saber, né? Tem N situações aí atrás. Aí ela vai partir para constelação, aí já vai partir para os antepassados, pro pai, a gente não vai chegar na fita energia. Não, ela vai chegar na fita energia, mas vamos falar um pouquinho. Desde os 5 anos, então? Desde os 5 anos. Então, e isso foi uma jornada da vida. E eu falo que quando eu me reconheci adulta, né? Adulta no sentido de assim, eu não sou mais levada ao tratamento por alguém, eu me levo. Tenho que me virar agora. Então eu falo que a enxaqueca ela construiu um caminho de busca para mim, um caminho de busca de mim mesma, um caminho de busca da minha conduta, do meu comportamento, de busca de saúde, de alimentação. Então existem muitas coisas que eu falo assim, que ela foi meio que me convidando a conhecer coisas que não faziam parte da minha vida, do meu, sei lá, dos meus interesses, né? Então, por que aquilo era tão limitante, que sintomas. Eu falo que hoje, que ela está em controle, em processo de controle, né? Sim, não é mais o que era antes. Não. Antes eu passava 5 dias na cama. Então, assim, ela trouxe para mim uma abertura de olhar sobre como eu lido com o mundo, como eu me relaciono com o mundo, a minha própria personalidade com relação às coisas que existem no mundo, as dinâmicas da vida. Então ela trouxe muita coisa, trouxe muito a questão das energias que são latentes à minha volta, porque a gente costuma esoterizar as questões energéticas e a gente esquece que a gente sente empatia ou antipatia por alguém. É isso que as pessoas não entendem. Aí né? a gente esquece que a gente entra num lugar também, de Você repente repele, você repele também, né? A gente repele, ou que você entra num lugar e você tá bem, de repente você não tá mais. Porque às vezes essa coisa do invisível, a gente não para perceber. E a gente é conduzido no dia a dia para não perceber essas coisas, né? Eu brinco assim, o Covid trouxe pra gente a clareza e a visibilidade da invisibilidade, porque era um vírus que estava ali latente e de repente todo mundo se movimentou a partir de algo invisível. Mas a gente esquece de perceber que existem também outros elementos invisíveis dispersos no nosso ar, adensamentos ou a nossa volta. Tanto que teve gente que ficou doente com o Covid, teve gente que não teve nada do Covid. Teve gente que não teve nada, teve gente que ficou doente e conseguiu se recuperar rapidamente, teve gente que ficou doente e não conseguiram, né? Então assim, lógico que aí tem a história de cada um, enfim, tem um respeito à jornada de cada um, que aí dentro da própria fito, né? Na fitoenergia, cada ser humano é um indivíduo único. Não, a gente não, apesar de no processo pandêmico você precisa de uma larga escala. Mas quando a gente não está nesse processo pandêmico, a gente consegue olhar para o indivíduo e olhar para a história de vida daquela pessoa e entender que ali existe uma composição de personalidade, de história de vida, de situações, família, às vezes traumas, às vezes não tem traumas, mas às vezes existem acúmulos de sentimentos, crença, bloqueio. E aí a gente olha para aquilo ali e diz assim, é único.
é um ser único. Só tem essa Silvia, só tem esse Marcos. Só tem essa Silvia, só tem esse Marcos. Tem um monte de ser humano, mas a Silvia é só essa. Isso, a gente aparentemente é igual. Isso. Porque tem estrutura. uma composição similar, Isso. uma composição corpórea similar, mas eu falo assim, se a gente para e pensa assim, alguém que não tem a composição similar a nossa, um atleta paralímpico, né? Eles fazem coisas que eu jamais faria. Entendeu? Então, assim, a composição... Não é bom nem olhar porque a gente se sente envergonhado. Não sei se envergonhado. Mas porque... o cara nadar sem perna, sem braço. Sim. Então, lógico. Né? Você vê a capacidade que a gente tem, a gente não dá valor, né? O que eu acho fantástico nos atletas paralímpicos é exatamente essa capacidade de vida, né? de deixar que essa parte, que o interno deles seja muito Não, e tá mais mostrando, olha, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz, se tem uma parte si, ou não. acessar em si, né? Então, assim, a composição externa, ela parece similar, mas é só uma composição externa. Essa essência do ser, ela é muito mais importante e é ela que movimenta as nossas forças. E é cada um com a sua história mesmo. Cada um com a sua história. E aí, tem pessoas que têm histórias extremamente complexas e tem pessoas que têm uma história um pouco mais serena. Acho que Doriana é meio difícil, só na propaganda. Né? Só na propaganda. mas tem casos, tem as situações de cada Então, um. mas aí se casou. Certo? Casei. Veio para São Paulo. Não, casei em São Paulo. Você casou em São Paulo já? Casei em São Paulo já. Porque eu vim para São Paulo para fazer mestrado. Entendi. Daí eu vim, daí aqui que eu conheci Dado, aqui em São Paulo, não é na capital. É na capital. Para quem não sabe, a gente está em Vinhedo. A gente está em Vinhedo. E aí, a história da enxaqueca me levou no Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Que é um neurocientista, um médico neurocientista que estuda a questão da glândula pineal, que já estava associada dentro da... Porque eu conheci Eduardo no âmbito da casa espírita. Então, assim, e eu vivia no dilema, as pessoas diziam, é espiritual, não é espiritual? Então eu ficava assim, eu só quer saber, eu vou no médico. Vamos resolver logo isso aí. Só que eu quero ir no médico que estude a glândula pineal, que é o que é atribuído, vamos dizer assim, a algumas conexões que a gente tem. Certo. Então eu vou no médico, porque aí essa criatura costura as duas conversas, né? Porque essa coisa do... Vai tratar os dois. Essa coisa do... E não é só tratar, eu acho que às vezes a gente está muito fixado no tratar e a gente esquece que por trás do tratamento existe uma compreensão. Né? Então, às vezes a pessoa já quer chegar no remédio, porque a dor às vezes é tão grande, tão latente, que a gente quer o remédio mesmo. Você não aguenta, né? Você quer se livrar daquilo. E aí a gente dá o remédio, só que o remédio é um paliativo. Esse remédio para essa dor latente, ele é um paliativo. Ele não vai causar, ele não vai tratar a origem daquela vai situação. Voltar, ele só vai mascarar. Então, ele vai mascarar, você vai tocar a vida e não vai Vai e volta, atrás. vai e volta. Então, quando eu procurei o Dr. Sérgio, eu disse assim, eu preciso entender o que é isso, porque eu não sei nem o que eu faço comigo quando eu estou mal. E daí, a dor é terrível. Porque você... eu falo que existe o processo de vitimização dentro do processo da dor, porque é uma dor limitante, você não consegue fazer nada. E aí quando você não consegue fazer nada, você diz assim, o pensamento interno, né? Coitadinho de mim. O que vai ser de mim agora? Não posso trabalhar. E eu falo que, vamos dizer assim, esse caminho de descoberta, eu falo que a coisa mais incrível que aí vem já de processos de reflexão, dessa jornada, que é quando você entra num processo de meditação, e daí a prática da meditação ajuda, não ajudou a eu não sentir dor, mas me ajudou a entender que eu não sou aquela dor. Sim. Então eu não sou coitada. Né? Então quando você entende que você não é o sintoma, você é algo que observa aquele sintoma. E tem um motivo, né? E tem um motivo, existe uma causa daquilo. E aí você vai entender que
por alguma conduta, por alguma questão específica, e aí cada um tem o seu Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história, aquilo faz com que você passe por aquelas circunstâncias, te sinalizando algumas coisas para trabalhar esse campo. Até para você mudar seu rumo, né? Até para você descobrir qual é o rumo que é mais pertinente, né? Porque essa coisa do certo e do errado é muito curioso, né? Existem escolhas, e escolhas trazem consequências. Eu posso escolher trabalhar, vou dar uma escolha banal, assim. Eu posso escolher trabalhar na piscina dando aula de hidroginástica. Eu vou lá, me capacito, estudo educação física e escolho que quero trabalhar dentro da piscina todos os dias. Eu sei que isso vai ter consequências no meu cabelo. É uma coisa desse tamanho. E se for no sol, vai ter mais consequências ainda. E se for no sol, consequência na pele. Então, assim, são coisas desse tamanho, mas são escolhas e consequências. Então, na minha escolha dos meus fazeres, de como eu conduzo as coisas, eu acabo recebendo, abraçando também as consequências dessas escolhas. Então, é uma escolha alimentar, é uma escolha de comportamento, é uma escolha de sentimento, quando a gente não consegue se libertar de determinados sentimentos. É uma escolha de, às vezes, de agradar demais e esquecer de agradar a si mesmo, né? Você agrada a todo mundo, mas esquece de agradar a si mesmo. É o que a gente mais faz. Que é o que a gente mais faz, porque a gente busca ser aceito. E aí, porque nós somos seres de comunidade, e isso tem a ver com a natureza. E a turma vai confundir isso aí com você ser egoísta. Né? Não, porque a aí turma fala, você só pensa em você, mas não é pensar em você, é a gente estar bem para conseguir lidar com as outras pessoas e ajudar as outras pessoas. A gente vai aprendendo, eu acho que quando a gente é muito habituado a agradar, e a gente começa o processo de não agradar, nem a gente sabe essa calibragem, sabe? É quase como uma balança, né? Então você não é perdido, eu não acho que a palavra é perdido, mas eu acho que você não movimenta algo que está parado. Você não consegue uma transformação sem gerar um movimento. Não enxerga mesmo. Então, não enxerga por quê? Porque você tem uma calibragem de agradar. E você esquece, não tem... Você está falando agradar, mas fora a obrigação que você sente. Mas também. agradar no sentido nas obrigações também, né? Elas estão nesse âmbito. Então, você vai calibrar e você vai entender, nossa, agora foi demais. Volta, não é ser rude, não é ser egoísta, não é não viver em comunidade, mas é encontrar essa calibragem o meio do caminho. Onde eu não me sinto agredido por estar fazendo para o outro. E aí tem uma beleza nisso, né? Que é quando eu não me sinto agredido por estar fazendo pelo outro, eu começo o meu processo de doação de energia, doação de atenção, doação de ânimo, enfim, da nossa presença. Por quê? Porque como eu me reconheço, como eu sei quem sou capaz de irradiar a minha própria energia. Irradiando a minha própria energia, existe uma troca equilibrada, né? Só que às vezes a gente irradia a nossa energia... Mais negativa que positiva também, né? Então... Às vezes você começa... Eu falo que a gente vive em onda, né? Então assim, nós que estamos aqui, nós somos colocados em situações... ora muito boas, ora não tão boas, então a gente meio que oscila e tá tudo bem a gente oscilar. Eu falo que o importante é que se baixou, não descamba, ganha força e sobe. Aí que é o negócio, ganha às vezes a força, pessoa não consegue ganhar força. Às vezes a pessoa não consegue, aí ela precisa de ajuda, e tá tudo bem precisar de ajuda, e pedir ajuda para quem é necessário pedir ajuda, né? Mas essa coisa de oscilar, ela é natural, só que e aí eu acho que é esse o ponto da verdade. Me recolher pode parecer que eu estou sendo egoísta. Só que me recolher pode dizer assim, olha, eu não estou pronto para ofertar o que as pessoas querem receber. Exatamente. Então eu posso entregar até aqui, né? Para que na hora que eu estiver lá em cima entregando tudo, como assim, eu falo que todos nós somos como uma grande fonte de luz. E se a gente parar para pensar, os nossos elétrons dentro do átomo que é feito o nosso corpo, como que eles se movimentam? Eles somem e aparecem o que a gente chama de fótons de luz. Então, se a gente for olhar, é que a gente não consegue enxergar, mas todos nós somos pontos de luz pulsantes. E brilhantes, né? Mas tem hora que a gente está com essa luz baixa.
Então, na hora que essa luz baixa, eu posso fazer a escolha de sair para o mundo chutando todo mundo, ou eu posso fazer a escolha de me recolher, potencializar a minha própria luz para ofertar o meu melhor. Então, mas você acha que isso aí está ligado com essa dor de cabeça tua? Você descobriu nisso? Essa dor de cabeça ou não? Então, estaria assim, você estaria, sei lá, sobrecarregada ou... Existem padrões, né, da questão do excesso de pensamento. E a gente está falando tudo isso aqui porque a gente vai chegar na fita energia. Por isso que a gente está... Existem os padrões do excesso de pensamento. Uma característica de pessoas que têm enxaqueca é a parlenda do juízo, como eu gosto de chamar, né? Fica lá na cabeça, eu já dormi em pé de cachimba de ouro, bate no doutor, valendo. Um assunto embola no outro embola no outro. E vai embora. E aí eu falo que assim, a Silvia medita? A Silvia medita. Tem dias que a Silvia consegue meditar pela correria do dia a dia? Não. E aí você abre o gatilho. Então, quando você abre o gatilho, aquilo pode criar outras desordens, né? Então, você vai construir, e esse processo de autorregulação o tempo inteiro e de autorrespeito também, né? Diz assim, poxa, eu passei 40 anos vivendo desse jeito, eu quero de uma hora para outra aprender a viver de outro jeito, não é assim, zerar, né? E por quê? A gente tem muito esse pensamento do remédio mágico e milagroso, que vai vir e vai tirar aquela dor com a mão. Ele vai tirar a dor com a mão, mas se você não continua a sua construção, você vai precisar dele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E como a medicação que salva a gente, porque numa hora de crise ou de você acaba fazendo uso dela, mas ela também começa a atuar em outras partes do seu corpo. Então, às vezes, o estômago sofre. Então, porque você vai criando uma espécie de dependência bioquímica mesmo, né? Dependência no sentido de que o seu corpo não responde mais àquela medicação. Então, qual é a proposta da Silvia com meditação, fito, aura mata, as técnicas que a gente vai usando? A proposta é reduzir cada vez mais a necessidade dessa medicação. Então, mas como é que você chegou na fitoenergia? Vamos lá. Vamos lá agora. Antes da fito teve outra história, né? Não. Porque Dr. Sérgio Felipe, vamos voltar no Dr. Sérgio. Eu cheguei nele pela enxaqueca. E aí, eu questionava, nessa época eu trabalhava em obra grande, era obra de 8 torres, enfim. E eu questionava se isso não estava me trazendo mais dor de cabeça. Mais dor de cabeça. E aí o Dr. Sérgio disse assim, tá começando essa pós-graduação em cuidados integrativos lá na Unifesp. Eu vou dar aula nessa pós-graduação. Aí eu peguei aquele papel, eu disse assim, o que será que eu vou fazer aula na faculdade de medicina? Uma arquiteta enfiada lá, mas ele tá dizendo, né? Vamos lá. Aí eu entrei em contato com o pessoal, achei interessante, ele disse, né, eu lembro que o exemplo que ele deu foi assim, às vezes tem alguém que não consegue andar, mas que precisa que você projete alguma coisa diferente para ele. Ele meio que misturou as profissões, mas tudo bem, funcionou para eu entender o que ele estava querendo dizer. Ele deu um exemplo legal, então. E aí eu comecei a procurar aquela... Eu comecei a entrar em contato com ele, só que naquela época tinha acabado de começar a turma. E o processo seletivo dela era um processo seletivo que a gente tinha que passar por uma análise psicológica, para ver se a gente dava conta. Se não era louco, se não ia fazer uma besteira. Isso estava lá em 2010. Isso foi por volta de 2010. E aí, eu disse, tá bom, vamos esperar. 2009, 2010, não lembro agora de como, mas por aí. E aí, eu disse, vou esperar. Me disseram que eu tinha que esperar, eu disse, vou esperar virar a turma. E aí eu esperei, fiz o processo seletivo, trabalhando ainda na construção. Eu lembro que saí da obra numa sexta-feira à tarde, descobrindo que tinha coisa que tinha sido concretada errada, que tinha que refazer, enfim, para fazer a minha inscrição na pós. E aí eu entrei nos cuidados integrativos. Quando eu entrei nos cuidados integrativos, o mundo meio que abriu. Por quê? Um mundo novo, assim, se escancarou. A gente fez um curso muito vivencial, mas que estava nascendo
pouco depois, lá em 2008, e eu não sabia disso porque eu não tinha envolvimento direto na área de saúde, eu tinha tentado ir para o hospital e não tinha me deu certo. Recusaram porque você não tinha experiência. E aí em 2008 tinha saído o primeiro texto da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Então, esse curso ele nasceu dentro do ambulatório neuromuscular da Unifesp. Existiam outros caminhos, eu não vou detalhar, senão a gente vai contar uma história gigante. Só para você dar uma pincelada, né? Mas ele nasce com esse olhar dentro desse âmbito da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, qualificando essa coisa do olhar do cuidador, porque o ambulatório de neuromuscular, ele tem alguns casos, e um dos casos que é o mais grave, que é a esclerose lateral amiotrófica, sempre tem a presença do cuidador, que é um familiar, e são pessoas que às vezes são esquecidas, né? Um enfermeiro, o próprio cuidador que tem um nome de cuidador, ou o cuidador que não tem nome de cuidador, mas é o cuidador, né? Você sabe disso? Fica doente também, né? Fica às vezes mais doente do que quem está sendo cuidado. Por quê? Porque não se permite ser cuidado, porque entende a fragilidade do outro que precisa da atenção dele. Tem que estar firme e forte. E aí, às vezes, se descamba, né? Então, os cuidados integrativos, eles nasceram com essa proposta de dar uma olhada na saúde de uma maneira integral, olhar de forma transdisciplinar, no sentido de entender que, olha, o ser humano não é só uma articulação. Esse cara que tem esclerose lateral amiotrófica, ele não é só o corpo, existe um ser por trás disso, e é muito bonito porque tem o pessoal da ABRELA, que é a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, o pessoal faz poesia, dança, porque entendendo que o processo de vida, ele é vida, independente de como o corpo está. Como o corpo está, né? Podia estar imobilizado, mas ele tem ainda, ele está vivo, né? Então esse olhar das personas, assim, dessas personagens que vivem uma vida independente de qual é a situação, porque volta, né? Família Doriana ao contrário, né? Doriana quem tornou. O pote de Doriana caiu no chão, virado para baixo. O pão também não cai para baixo. Então os cuidados integrativos, ele começou a olhar, nasce desse lugar, mas começa a olhar, por exemplo, da experiência do médico na tribo do Xingu, da experiência do pessoal com reiki. Então, quando começaram aquelas pesquisas para ver se a imposição de mãos ela tinha uma energia mesmo, se dava para comprovar cientificamente. Então, ele nasce desse lugar onde assim, a gente precisa redigir, a gente precisa construir bibliografia e uma construção científica que mostre que essa coisa que as pessoas dizem que é alternativo, não, isso é complementar, isso não é que ninguém vai deixar de usar a medicação, sim, lógico. Ninguém vai deixar de fazer um tratamento médico, ninguém vai deixar de ir no médico, lógico. Mas essas práticas, elas auxiliam, facilitam e complementam o processo de saúde. Porque se a gente olha a definição de saúde, as pessoas dizem assim, é um completo estado de bem-estar físico, mental e emocional. E as pessoas, uma hora está descambada no corpo, outra hora está emocional descambada. Tem de todo tipo, né? Tem aquela que você olha que você acha que está bem, mas não está bem. Isso, né? Porque o emocional poderia estar arrebentado, destruído, mas a pessoa está lá. Está lá, firme. Está até na academia. Isso, né? Então, esse lugar, ele abriu o campo para dizer assim, olha, Silvia, a vida não é só esse lugar que você viu até hoje, né? Você tem a antroposofia do Rudolf Steiner, que olha de uma maneira, olha para o cristianismo, para a presença de Nossa Senhora de um jeito muito bonito, muito leve, né? Muito leve, e não só leve, sabe, aquela coisa da mãe acolhedora, que pega o filho na mão porque tem hora que a gente é esse filho Sim. que precisa desse colo, né? E não precisa falar nada, você só precisa do colo, do toque, da presença, da pele, né? Então, a volta ao útero. Volta ao útero, isso. Então, a gente visitou muitas práticas integrativas
em vários âmbitos, desde o âmbito da parte da psique, quanto a gente fez da parte do corpo mesmo, que está manifesto no corpo, como a gente manifesta determinadas emoções, sensações, experiências e até traumas que ficam guardados na nossa memória celular, né? Os quesitos da espiritualidade, não religião, né? A espiritualidade isenta de religião, de como a minha conexão com algo que eu considero sagrado, que eu considero divino, me sustenta e me ampara nesses reveses que a vida vai trazendo. Então, os cuidados integrativos, ele fez um negocinho na minha cabeça. E eu saí dos cuidados integrativos aquela arquiteta que olhava para a personalidade. Mas você teve alguma dor que você passou por algum processo que, vendo tudo isso, te ajudou em alguma coisa ou não teve nada a ver? Você fluiu assim? Olha, o curso de cuidados integrativos, ele mergulhava profundo, né, na gente, até porque a gente passou por foram muitas práticas, a gente teve a parte de arte e cultura, que é a parte da história. Mas houveram muitos processos, e eu falo que existe um campo, né? Existe uma energia latente. Até hoje eu tenho um vínculo com o pessoal dos cuidados integrativos, não um vínculo de trabalho direto, mas a gente está sempre se procurando, sempre se trocando achando, ideia. Porque isso, vamos dizer assim, aquela jornada foi uma jornada singular, né? Então foi uma jornada singular para todos nós. Então eu saio de lá, essa arquiteta cuidadora integrativa. Hoje eu dou aula na pós-graduação da Belas Artes em São Paulo, na disciplina de cuidados integrativos nos interiores, né? Porque é esse olhar para o espaço para além só do físico. Esse espaço que é composto por fisicalidade, ou seja, eu tenho piso, parede, teto, móveis, mas eu também tenho uma energia, eu tenho uma relação com aquele ambiente. Então, assim, a minha própria percepção. Não é um quarto de hospital, apesar que os quartos do hospital estão mudados agora também, né? Até essa coisa de como é o quarto do hospital, como que eu percebo essa relação de ambiência, como eu me percebo nesse lugar, porque eu brinco muito que eu brinco com a minha altura o tempo inteiro, né? Eu tenho altura. Tudo bem, 1,5 metro de gente é singular, gente. 1,51 metro, tipo uma redundância médica. Mas pode ser normal 1,5 metro, que não é normal a gente que cresceu. Olha aí, tá vendo? Aí a gente entra na doença da normose, né? A gente entra na doença de ser normal. Então, assim, essa coisa de olhar para o espaço, assim, de trazer um pouco do espaço que é emocional, do espaço que é psicológico, do espaço que é físico, que é funcional e que eu preciso da dinâmica, né? E você se sentir bem ali dentro também, você se sentir bem, ou às vezes você se apegar, então, de analisar esse espaço por N situações, e às vezes a gente acaba trabalhando as limitações maiores, né? Limitações com relação ao que é padrão de relação com o espaço, né? Porque eu posso dizer assim, uma pessoa que não tem a visão, ela tem uma limitação. Peraí, ela tem uma limitação para o que é estabelecido como é padrão. Porque para ela, a vida é aquela. Então... E tá tudo normal. E às vezes tá até melhor do que o padrão. Isso. Então, para ela, o que a gente considera de espaço precisa ser diferente. Por quê? Porque cada indivíduo é um ser humano distinto. Uma história diferente. Uma história diferente. E que contém aquela luz lá, aqueles mesmos átomos que piscam, os mesmos elétrons que piscam na mudança de camada do átomo, eles também estão lá piscando, também estão lá fazendo luz naquele ponto. Independente se você está enxergando ou andando ou não, né? Exatamente. Então, então eu saí de lá essa arquiteta, né? Mas eu comecei a ter contato com muitas outras coisas e de repente eu comecei a ter uma relação com as plantas de um jeito diferente. De repente, porque eu demorei de perceber. Apesar que planta você já tinha contato, né? A planta você mexia com planta. A planta de lá. A planta de arquitetura. Certo.
E aí, eu comecei a ter uma relação diferente, comecei a criar uma... Como que eu vou dizer? Eu tô olhando pra ela lá, porque tem uma planta ali. Isso tem uma lá no canto. A fazer o que a gente vai chamar de diálogo com a planta, que não, lógico que não é um diálogo, eu não vou dizer oi planta. Sim. Não é isso, mas de perceber a sutileza daquela presença e como a sutileza daquela presença mexia comigo. E não então, só mas para você chegar na fitoenergia da planta, então você chegou, fluiu, não é que você passou por um processo. Não, foi assim, ela foi chegando de uma maneira, dando vários sinais. Tá. Até eu me dar conta e alguém dizer e eu não acreditar e ainda... Porque eu sou pragmática, né? Sim. Eu vivi muito tempo dentro da academia com uma jornada como professora. Então... E outra, arquiteto, um negócio trincar lá mata uma pessoa. Como é que eu vou acreditar no que você está falando? Aí tô eu lá, tô eu fazendo uma visita num terreno, o terreno tava cheio de mato, sabe aquele terreno que ainda só tem a demarcação, não foi, nem limpou, não fez nada. Tudo lá, né? Tá intacto. Limpar, hoje eu digo assim, tem as suas questões de olhar o que é limpar, hoje, né? Tipo, a gente invade, né? Mas ok. E aí eu comecei, eu lembro que eu fui com o pessoal dos cuidados integrativos, que a proposta era talvez fazer um espaço num determinado lugar. E aí foi muito engraçado porque eu tava com a professora Cici e a professora Cici olhava pra mim e disse assim: gente, eu passava pelas plantas, eu era obrigada a pisar nas plantas, né? E eu passava assim, desculpa, me perdoa. Sabe esse sentimento de cuidado com as plantas no sentido de... Ou que você já estava sentindo a energia delas, então, mas era no sentido, e é uma coisa que eu não percebi isso antes de mim. Sabe quando você percebe que existe um ser vivo? E não um ser vivo... Você não está falando do humano, né? Não estou falando do ser humano. Você está falando de uma energia que está ali. Eu estou falando de uma vida. Porque vivo, né? Se você não molha uma planta, ela vai perder vitalidade, né? Então, é um ser vivo. Um ser vivo com características diferentes. E aí, hoje eu falo assim, com inteligência. Apesar que tem gente que ainda não acredita que a planta tem vida. Tudo bem. Né? A gente respeita. Eles não acreditam ainda, né? A gente respeita. Tem vida, tá vivo. A gente respeita. E outra, transforma o nosso ar, né? Não só isso, né? Eu falo que a planta, quando a gente entra na planta, gente, é um negócio assim, tão incrível, que eu falo que existe o complô de amor da vida. E o complô de amor da vida é alguém, você pode chamar do jeito que você quiser chamar, o nome que você quiser dar. Eu já ouvi falar até em computador central. Tá tudo certo. Mas vamos lá, um criador, Deus, não importa o nome que você vai dar, alguém, um ser, não vamos chamar de alguém, porque seria, vai ser um ser. Uma consciência mais, né? Uma consciência, inventou esse tal negócio de planeta flutuando no nada, no universo cósmico, uma bolinha ali, tem um monte de outras bolinhas por aí, que funciona de um determinado jeito. E aí resolveu que para começar a história aqui dessa bolinha, iam chegar as plantas. Primeiro chegaram as pedras, né? Um monte de pedra, e aí de repente alguma coisa aconteceu e começou a chegar primeiros seres vivos. Essa é a aula de biologia, pode não acreditar, mas tá na aula de biologia isso. Eu já tinha esquecido essa parte. E aí esse começo de vida chegou e começou a povoar toda essa bolinha, né? Todo esse planeta aqui. E aí, essa vida, ela dá conta daquela outra bolinha cheia de luz irradiante que a gente não consegue ficar na frente, que é o Sol. Ela dá conta de ficar exposta, de proteger o dia inteiro, dia após dia sim, dia sim, crescendo, se desenvolvendo as suas áreas de sombra, desenvolvendo as suas áreas... Então, assim, existe uma inteligência nesses seres, que aí a gente vai dar o nome de plantas, ou de reino vegetal, ou vamos dizer assim, existe uma inteligência neles que não é a inteligência racional que a gente tem, mas é uma inteligência capaz de processar a energia solar, processar a energia dos minerais da Terra, transformar isso em vida, em
em purificação do ar para que a gente possa respirar. A gente chegou depois, Sim. né? Chegou depois no planeta. E não só isso, para produzir esse doar, para que a gente possa se alimentar e se sustentar no sentido de ter vida para permanecer. Sustento nesse sentido, eu tenho vida para permanecer, porque a gente não sabe viver só de luz, a gente precisa se alimentar, e mesmo quando a gente vai partir para a alimentação animal, aquele animal também comeu as plantas. Comeu planta. É um ciclo, né? Então, eu falo que existe um complô de amor absurdo, amor no sentido maior, doação não amor mesmo, né? E o que essas criaturinhas fazem? Elas se doam o tempo inteiro pra gente. As pessoas dizem assim, a planta se doou porque alguém passou com um pensamento ruim. Alguém que passou com um pensamento, se porventura isso aconteceu, a planta se doou porque ela ajudou aquele pensamento ruim a ser drenado, né? Então, essa inteligência que a gente às vezes esquece de reconhecer. E a gente, quando eu falo lá dos ambientes plastificados, que a gente vai se afastando tanto. E hoje, até na área do design, da arquitetura, a gente tem a disciplina da biofilia, que é essa proposta de você se conectar com a natureza, que às vezes as pessoas usam de uma maneira plastificada. Mas você falou uma coisa engraçada também, porque se você coloca num ambiente bastante planta, muda o ambiente mesmo, né? Muda até a energia daquele ambiente. Você vê essas casas que a gente fala, né? Que as tias que gostam muito, né? De samambaia, não é verdade? Fica pendurado. Sim. Você vê que gostoso que é você entrar numa varanda daquela e sentar lá. Você tem um microclima gerado diferente. Tem todo sentido. Então e tem todo sentido da pessoa ficar apaixonada de ficar mexendo com aquilo. Sim. Por quê? Porque faz parte da natureza do ser humano essa conexão, né? A gente perdeu quase isso, né? A gente foi perdendo. E tá tudo bem que a gente foi perdendo. Fez parte da nossa jornada. Mas vale a pena ter um vazio em casa, né? Vale. E eu falo, sabe o que eu trabalho com as plantas comigo? Uma coisa bem banal. Eu não sinto sede. O meu corpo não aprendeu a registrar sede. Mas eu sou obrigada a molhar as minhas plantas. E elas me obrigam a lembrar de tomar água. Tomar água, olha. É engraçado isso, né? Então, assim, construir essa relação que não é uma relação de... Oi, bom dia. Você pode até falar, às vezes eu brinco assim... Eu queria conversar, mas não dá pra conversar, vou te dar um nome. Então, às vezes a gente faz isso de brincadeira ou no sentido de reconhecer que existe um ser. Mas a gente sabe que não é esse diálogo, né? Mas ele é um diálogo onde existem já pesquisas de captação da frequência, de transformar a frequência emitida pelas plantas em sons, né? Aí você diz assim, mas frequência de quê, gente? Olha, o nosso coração ele bate num ritmo, tum, 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 o sangue circula no corpo num ritmo, os neurotransmissores, quando eles trabalham disparando no corpo, que ativam a saúde ou a doença, existe um processo dentro dos neurotransmissores que são os ligands, né? Quando eles ativam ou desativam um sintoma corporal, seja o sintoma do suor, seja o sintoma da fome, eles estão num ritmo. E às vezes o processo de saúde que a gente acha que às vezes é só mudar esse ritmo. Então a frequência que a planta emite no ritmo dela, ela tem um ritmo da seiva subir e descer, de capturar a água e os nutrientes do solo, de levar, de transformar. A natureza tem ciclos o tempo inteiro. Então a gente conhece aquele geralzão, primavera, verão, outono, inverno. A gente tem os ciclos da lua, né? E o comportamento dos vegetais a partir desses ciclos. Então existe uma frequência de comportamento interno nesse organismo que se assemelha com o nosso, porque é ele que nos nutre. Quando a gente come, a gente está sendo nutrido por essa frequência. Só que a gente esquece disso, e a gente esquece que a gente tem esses ritmos internos e que a natureza, ou seja, as plantas, que também são as que dão origem às medicações, as industrializadas, origem dentro do processo industrial, mas enfim, mas é ela quem dá origem dentro de repetição bioquímica, enfim.
Então, a gente tem essa coisa de irmandade com as plantas, irmandade nesse olhar mais cósmico, onde eu faço parte da natureza de alguma maneira. Não é do jeito que elas são. No fundo a gente pertence ao todo. A gente pertence ao todo, né? A gente faz parte E a gente pode olhar isso de uma maneira esquizotérica, ou a gente pode olhar isso como um processo de evolução da vida do planeta. Ou você também pode não acreditar nisso também, achar que não, olha, isso aí eu não acredito, mas... Não, mas eu digo assim... Só que não tem como... Processo de evolução da vida no planeta, né? Isso. Então assim, e aí não sou eu que estou contando essa história de evolução. Não. São todas as catalogações científicas, né? Então, aí as plantas elas foram chegando desse lugar, eu comecei a me sentir convocada, eu preciso ter mais planta, eu comecei a querer ter plantas, que antes eu não queria. E aí comecei, vamos dizer assim, a entender. E aí, mas é aí que entra a sua aí quando eu tô lá no terreno, pedindo licença para as plantas para passar por cima. Aí a Cici, que é a coordenadora, a professora Cici, olhou pra mim e disse assim: Silvinha, você tem que procurar a fitoenergia para estudar. Aí eu disse: fitoterapia? Ela disse assim: não, fitoenergia. Você sabe que eu confundia também, né? Eu confundia. No começo eu falava assim, mas será que a Silvia eu entendi. É tudo planta. É fitoterapia ou é fitoenergia? É tudo planta, né? Aí depois que eu vi você falando, eu falei, não, fitoenergia. Porque então, mas como que resume a fitoenergia então? Na verdade, o que é a fitoenergia? Na fitoterapia, a gente vai usar a bioquímica da planta. O que é a bioquímica? O chá? Não. Pode ser o chá, pode ser um extrato, isso na fitoterapia. Fitoterapia. Pode ser um emplastro. Por quê? Porque toda planta, quer dizer, medicinal. Toda a vida no planeta toda a vida é feita por compostos bioquímicos. Né? A gente tem uma composição bioquímica. Quando a gente está com desequilíbrio no corpo, que alguém passou mal, vai tomar reposição de sais minerais. As plantas processam os sais minerais e elas contêm. Então, nós temos o tempo inteiro essa regulação bioquímica e ela faz parte dessa parte corpórea, né? Sim. Mas existe essa coisa da frequência da planta. Lembra que eu falei da frequência do coração? Que é a fitoenergia. E aí a gente vai trabalhar com essa frequência no sentido de quê? Quando eu tenho... E aí, vou voltar lá no Dr. Sérgio, ele falou uma coisa fantástica para mim da história da enxaqueca, né? Ele falou assim, pode ser energético, mas está manifesto no físico. Então você precisa tratar as duas coisas. Porque quando você trata só o que está no físico, o que está no campo energético vai continuar te maltratando. Se não te maltratar naquele mesmo sintoma, sei lá, é uma dor no joelho, se não te maltratar no joelho, vai aparecer em outro lugar. Por quê? Porque essa energia desregulada, essas frequências desreguladas, elas precisam encontrar o equilíbrio. E o corpo faz o quê? Drena esse desequilíbrio. Drena em desordens físicas. Então, quando você trata o processo energético, então você não vai deixar de tratar a causa física. Teve uma questão física, trata o físico, mas não abre mão de tratar o energético. Mas cada planta, então, tudo bem. Aí a fitoenergia... Vamos voltar ao português, senão a gente vai falar planta pro resto da vida. Cada planta... Cada vegetal, ele tem uma energia diferente, então? Existem energias diferentes. Por quê? A gente pode até analisar assim, você está acostumado com o sítio. A cenoura cresce no mesmo, ela rotaciona no mesmo sentido da planta que vai para cima? Então você já tem princípios de polaridade diferentes. Cada uma vai Então cada planta, tem a planta que se desenvolve para dentro e que ela está mais vinculada a esse processo de captura, a potência dela, exemplo, de aterrar, de buscar dentro da terra. E tem a outra que já vai... E tem a planta que ela vai precisar crescer, ela vai na terra, mas ela cresce para abrir aquela copa, para se expandir. E tem planta que cresce para abrir a copa e que dá flores e frutos. Tem planta que cresce para abrir a copa e dá flores. E o fruto, ele não é alinhado com a gente. Então, existem características. Tanto que tem planta que a gente não pode comer. Sim.
né? Se comer, você não pode comer e morrer. Isso. Então, existem características energéticas diferentes em cada planta. E aí, o que a fitoenergia faz, ela pegou algumas plantas, 120 plantas, que a gente tem hoje catalogadas com pesquisa, como se dentro de um parâmetro científico. Por isso que hoje a fitoenergética e a fitoenergia está lá no glossário de práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde, que está lá no site do Ministério da Anvisa, do Ministério da Saúde. Né? Por quê? Porque tiveram vários estudos para isso. Esse processo de repetição da análise da potência energética dessas plantas, favorecendo o processo de saúde da pessoa complementar, ele foi feito e foi catalogado. Então, em cima disso, a gente seleciona as plantas para ajudarem nesse processo de harmonia e de equilíbrio energético, a partir de a gente chama de uma fitoalquimia. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, qual planta eu uso para isso? Só que aí que tá, para explicar também para eles, do vegetal que a Silvia tá falando, a gente não tá falando de chá, nada, né, Silvia? Você não vai tomar nada. Você pode tomar. Pode tomar também? Você pode tomar, só que tem planta que tem restrição. Ah, tá. Entendeu? Então, mas você vai usar essa planta. Vou usar muitas plantas que a gente usa na fitoenergia, a gente está acostumado a tomar como chá. Nem todas. E tem planta que você pode tomar o chá, mas se você tomar por muito tempo, aquilo pode te dar pode te trazer uma questão. Porque vai desequilibrar alguma coisa, você está exagerando. A gente está tratando, porque o chá, ele entra no composto bioquímico. Então, eu posso tomar um chá, eu posso fazer um composto fitoenergético que você vai gerar um chá com gostinho de chá e que vai te trazer o prazer do chá e a associação e os benefícios energéticos. Mas nem toda planta pode. Entendeu? Até porque tem os processos alérgicos. Sim. Só que quando você trabalha o campo da energia, essa alergia não aparece. Entendeu? Então, aí vai, vamos dizer assim, de cada profissional. Eu prefiro que a pessoa tenha contato com a planta de outras formas, que não a da ingestão. Certo. Entendeu? Mas se ela quiser, pode. Tem uma coisa que é diferente, porque para eu fazer um chá, para eu sentir o gosto do chá, eu preciso de uma quantidade significativa, uma colher de sopa, alguma coisa assim. Na fitoenergia, eu preciso de uma pequena amostra da planta, daquele vegetal daquele composto. Por quê? Porque na fitoenergia a gente entende como o nosso DNA. Você faz um exame de DNA de paternidade por um fio de cabelo. Então, a fitoenergia, ela trabalha com esse princípio energético e não com aquela bioquímica que, quando exposta ao calor, por exemplo, da água quente, vai liberar um sabor e um aroma. Lógico que, e aí, por exemplo, eu tenho o aroma das plantas, ele é um aroma bioquímico, né? Que a gente não vê, mas ele está disperso no ar. São moléculas bioquímicas que fazem com que o nosso sistema de olfato reconheça aquilo como um aroma bom ou não. Na fitoenergia eu não preciso, eu posso fazer uso disso, sim, mas eu não preciso disso, ele prescinde disso. Às vezes eu evito usar porque as pessoas confundem, mas eu posso, se eu quiser, por exemplo, um alfazema, eu posso usar um óleo... Que nem no meu caso, eu fiz com você, a sessão. Mais ou menos, vamos dar um exemplo meu. O que você usou? Você quer que eu lembre uma planta que eu usei com você? Peraí, deixa eu lembrar. Fala assim, não precisa lembrar a planta, mas quantas plantas você usou? Você usou várias. Usei 11 plantas. 11 plantas, olha, são 11 plantas. Por quê? Na verdade, então, explica um pouquinho como funciona esse processo, então. Tá. Da fitoenergia. Tá, a fitoenergia trabalha com o princípio da fitoalquimia. Então, o que é o quê? Uma boleira de mão cheia, ela faz uma alquimia de ingredientes. A seleção na quantidade certa, na temperatura certa, com o processo certo. Com o processo certo. Se você botar a farinha antes da hora, desanda. Né? O fermento lá no começo também não vai fazer o bolo acontecer. Sim. Então, uma boleira, ela faz uma alquimia, né? Ela faz
É uma seleção daquilo que é pertinente, do que ela precisa. Talvez nem todas as boleiras tenham consciência de que aquele sei lá, que o chocolate misturado com a manteiga antes vai fazer com que a cor e o sabor do chocolate sejam mais aguçados, e por isso ela precisa misturar antes. E aí ela só sabe que fica melhor. Sim. Às vezes ela só sabe que fica melhor. Mas isso é uma alquimia de ingredientes, né? Quando a gente vai para fitoenergia e para fitoalquimia, a gente faz o quê? A gente vai fazer uma seleção. Então eu tenho tipologias de vegetais que têm funções diferentes dentro do tratamento fitoenergético. A proposta é encontrar aquele equilíbrio da sua frequência. Então, mas daí essa pessoa tá que nem eu falei pra você ontem, anteontem a gente fez, né? Que nem eu falei pra você, só do relaxamento que fica, sim, já é um negócio assim fora do comum, porque você deita ali. Mas por que você relaxa? Certo? Então, mas como que você faz você isso? Você entra na sua frequência. Então, mas é rápido, muito rápido. Porque você vê, eu deitei, tudo bem que a gente fez uma entrevista antes, porque você manda antes, né, uma anamnese, né? Fazer uma anamnese. Mas você vê, deitei lá, apaguei. Então, porque primeiro tem a seleção. Lembra que eu falei que é uma fitoalquimia? Não é, por exemplo, eu posso dizer assim, eu quero fazer bolo de jambo com chocolate. Não sei se funciona, tá? Certo. Não, mas estou dando um exemplo minimamente estranho. Então, assim, eu vou fazer a seleção baseado na anamnese. Então, assim, cada planta, eu posso pensar assim, dentro da frequência do batimento cardíaco, né? Vamos usar o exemplo do batimento cardíaco. Quando o coração bate acelerado demais, significa que a pessoa tem arritmia, né? Eu não lembro qual é o nome para desacelerado, né? Então vai caminhando para uma paralisia, né? Aí você vai sucumbir, a vida sucumbe. Aí você vai dar, né? uma parada cardíaca. Dá uma parada cardíaca. Então, o que eu vou fazer? Entender, baseado nos sintomas que você me passa, sejam eles emocionais, sejam eles energéticos, e aí os emocionais estão vinculados à energia e até as questões do corpo estão vinculadas à energia. Lembra que eu falei que manifesta primeiro no campo energético e depois no físico? Certo. Então, baseado nessa anamnese, que aí eu vou pesquisar algumas coisas nessa anamnese, eu vou fazer uma seleção da planta que tem a frequência adequada para aquela sua questão. Entendeu? Então, e aí... Porque o que eu achei interessante? Porque, se você vem aí, sei lá, com qualquer problema que você tiver, uma dor, uma ansiedade, né? Pode ser qualquer coisa, praticamente. Na verdade, a gente... Porque a fitoenergia, ela não trata a doença, ela trata o indivíduo. O indivíduo, isso. Então, que nem... Eu achei muito rápido, Silvio, porque que nem você preparou lá, eu deitei e você colocou uma música também, né? Eu lembro? Você coloca uma música meio relaxante, mas é rápido o efeito. E outro, você fica com um estado assim de, vamos falar, leveza, né? Você fica assim, até arrepia de falar. Você fica numa tranquilidade, Porque imagina que... E apaga, hein? Apaga na hora, sim, que depois você que ainda te chamou, né? Sim. Você chamou. Nem todo mundo vai. Eu falei até pra você, olha, Silvio, senti que tinha uma coisa virando. Eu não assim. Toquei em você, não precisa tocar, não. Mas a mão, não, isso senti no começo. Não, mas isso é uma coisa assim, legal da né? fita. Isso é uma coisa legal da fita, que assim, eu não preciso triscar na pessoa. Então, eu só isso vou que eu tô falando, então, é uma coisa interessante, porque qualquer um pode fazer. Sim, você entendeu? Uma criança pode fazer, pode. Um idoso pode fazer. Alguém que porque tem não precisa... dificuldade de receber o toque. Isso, e receber o toque pode fazer, porque você vai deitar ali e ela vai usar os vegetais, vai fazer uma alquimia, vai fazer uma receita ali em volta. Isso. Mas é tão natural que você fecha o olho ali daqui a pouco. Mas por quê? Porque é exatamente isso, né? Se eu falo assim, parece que equaliza, né? As plantas têm a inteligência da nossa frequência certa, né? Do nosso equilíbrio. A gente tá no turbilhão da vida e nos sintomas das emoções. Então, mas quando você faz aquilo de pôr as plantas,
seria como os cabos tivessem desligado e ele ligar os cabos de novo. Vamos supor, tivesse vazando energia. Primeiro, assim, aí tem a minha maneira de fazer o atendimento da fitoenergia, né? Eu tô falando besteira, hein, gente? Porque eu não entendo nada. Eu fui fazer. Estou falando assim, a minha explicação pode até ser uma besteira para você. Porque eu tô falando o que eu senti. Então, por isso que eu acho interessante você falar, porque para quem vai ouvir e tentar entender, porque vão pesquisar, né, o que é. Sim. Fitoenergia, né? Vai falar, o que é esse negócio? Então, a gente tem uma classificação dentro dos vegetais a gente tem vegetais que trabalham na condução. Eu falo que eles são os responsáveis... Mas é isso então que te dá aquele relaxamento lá? Eles são os responsáveis pela cura profunda, né? Depois a gente vai trabalhar parte a parte, com as suas partes de sintoma e tudo mais. Mas o primeiro vegetal que vocês recebem é esse que trabalha a cura profunda, que é a maneira como eu selecionei para fazer. Entendeu? Okay. Mas cada um vai ter o seu, que nem você falou. Não tem como ser todo mundo igual. Dentro de uma... Daquela anamnese que você fizer que eu ali. tenho de possibilidades, você vai... dentro da anamnese eu vou selecionar qual é o mais adequado para aquela situação, né? Para aquilo que eu vi dentro da anamnese. Então eu começo trabalhando, vamos assim, esse geral, essa cura mais profunda, e aí eu vou calibrando, nivelando, encontrando os pontos que precisam de mais atenção, porque a gente tinha passado de que nem no caso do Felipe que fez, né? A melhora que ele teve, né? Sim. Foi o mesmo processo que você fez. Não é? O mesmo processo? É o mesmo processo. Porque a gente vai entender que como a planta ela vai mexendo na nossa frequência, ela vai mexendo na nossa... em como a gente está acostumado a funcionar, né? Tipo, volta o coração para bater na sintonia certa. Na sintonia certa. Lógico que você vai sair às vezes e no outro dia você vai passar por uma raiva grande. Aí você perde aquilo porque você precisa consolidar isso, né? Porque às vezes assim, eu posso fazer... Você vai fazer uma sessão e você vai sentir esse alívio, né? Esse relaxamento, essa tranquilidade. Mas quando você faz só uma sessão, saiu lá fora, deu um problema, vai voltar. O seu corpo, as suas células não aprenderam ainda esse novo ritmo. Elas experimentaram, mas elas não aprenderam ainda a permanecer nesse novo ritmo. Então, quando a gente faz a repetição, aí você vai trabalhando esse novo ritmo. Então, assim, você fez aquela sessão, né? Você recebe aquela carga de equilíbrio, aí você se desequilibra, aí você volta, você se reequilibra. Da próxima vez você já não sucumbe 100%, Sim, aí já 90%. vai melhorando mais ainda. Então você vai construindo também. O próprio organismo vai se... O organismo vai construindo esse novo aprendizado de funcionamento. Porque às vezes a gente quer aquela cura lá rápida, né? Cura, sair né? andando, né? Assim, você quer que não é cura, mas a melhora, você tá bem, você sai aquele bem-estar, aquela disposição. E você consegue isso, vamos dizer assim, de maneira... você vai tomar aquela bomba de antibiótico, né? Da farmácia. Da farmácia. Né? E aí, eu digo assim, que ela vem e dá uma... A partir de agora eu comecei a melhorar, né? Por quê? Porque você tomou um coquetel ali. Um coquetel. Mas se você não der continuidade com aquele tratamento, aquele efeito vai sumir. E a mesma coisa com o tratamento energético, só que ele é muito mais sutil. Sutil e não é invasivo, né? E não você é invasivo. Nada, não, né? seu estômago não vai sofrer. Seu estômago não vai sofrer. Então, quando você faz esse acompanhamento, você vai construindo a aprendizagem da sua célula, da sua fisiologia, né? É como se você encontrasse um novo caminho. E às vezes isso vai aparecer nas escolhas que a gente faz. Tipo, o meu corpo não tá mais pedindo isso que eu gostava tanto. O meu corpo não, vamos dizer assim, eu não sinto mais tanto frio. Então eu já gosto de lugares, já acesso determinado, ou então já não sinto mais tanto calor. Então você começa a encontrar essa percepção, só que é tudo mesmo. Muito sutil. Porque é como se você... É como de repente você fala assim, nossa, eu não senti mais vontade de comer chocolate. Não sei de onde surgiu isso. Não tô mais vontade, não. É incrível, né? Por quê? Porque você vai calibrando essa energia. Então assim, por que eu comi... Aí vamos
chocolate, né? Por que eu comia chocolate numa quantidade X? É que não é proibido comer chocolate, é que a gente come 1 quilo de chocolate. Às vezes a gente come o excesso, né? né? Excesso. Então assim, por que eu vou encontrar esse equilíbrio no chocolate? O que eu buscava no chocolate, né? Então, aí tem outras questões. Então assim, eu posso estar buscando chocolate porque eu estou num período de trabalho muito intenso. E o período de trabalho muito intenso faz com que o nosso cérebro, que é o aparelho que ajuda a gente a pensar e a focar num trabalho intenso, o nosso cérebro ele precisa de mais glicose e, portanto, ele precisa de mais açúcar para a insulina trabalhar e gerar glicose. Então eu posso querer comer mais chocolate porque eu estou num período que eu estou precisando de mais glicose. O problema é que depois você deixa essa baixada. Carga, né? Não, o corpo ele sofre com a queda, com a ausência. E aí você vai ter aquele período daquele cansaço mental que você não sabe do que é. O que a FIT faz? Aí você vai pro chocolate. Então, você está indo pro chocolate porque você está precisando de foco, você está precisando de direcionamento, de concentração. Então, a gente consegue trabalhar aqui com a energia para que isso seja um equilíbrio. Tá aí, hein? Ó, agora, quem tá viciado no chocolate. Ou eu posso usar o chocolate como uma compulsão alimentar. E aí já é um outro lugar. Você entende que não adianta a gente pensar só no comer muito chocolate? Micro, né? Então eu preciso entender qual é o mecanismo que está disparando isso daquilo. aí. Por isso que tem a anamnese e a gente precisa bater um papo para eu entender o que está acontecendo com a pessoa. Ou, sabe uma outra coisa? Às vezes é uma história emocional. Então assim, eu posso ter ansiedade, por isso eu tô lá na compulsão do chocolate. Mas o chocolate me lembra aquele dia que eu tava com aquela pessoa querida e aí felizíssimo da vida. E agora não, por algum motivo essa situação não existe mais. E aí eu tenho um campo emocional. Então a anamnese ela vai trabalhar para eu entender que o problema não é o chocolate. O chocolate é só um sintoma. Então, mas dá para trabalhar. Dá para trabalhar todas essas questões. Por quê? Porque aí as plantas, cada uma delas vai trabalhar nesse lugar. Aí tanto faz, se for chocolate, se for até a bebida, o estresse, né? O cigarro. Trabalho, a gente não consegue parar de trabalhar. O trabalho, o próprio trabalho. Agora eu vou falar uma coisa a mais agora que você não falou, que eu achei top. Diga. E eu acho que todo mundo vai querer fazer. A fitoenergia nos pets, nos cachorros. E a gente é prova disso, que a gente tem o cachorro e a Raquel. Sabe o que acontece? Como que funciona isso aí? Porque isso é ótimo, gente. Ó, cachorro que lambe muita pata, pelo que cai. Às vezes o cachorro tá caindo muito pelo. Sim. Agressivo. Que pode ser agressivo, estressado, isso. Cachorro muito... como é que fala? Agitado. Ou muito cabisbaixo. Triste. Na verdade existe uma... Mas deixa eu só contar. Vai, o que acontecia com a Hannah. A Hannah começou a lamber a pata e começava a ficar vermelha. Você chegou a ver lá? Ela mandou as fotos pra você? Então, chegava a ficar vermelho, arrancava o pelo aqui da pata e ficava vermelho. Aí a nossa querida Silvia, com a fitoenergia, agora você explica como que funciona isso, porque é fantástico. Isso é coisa até para o pessoal. Vamos lá. Os veterinários deviam saber disso. O que acontece? Lembra que eu falei lá que as plantas elas trazem uma inteligência e os animais, eles dentro dessa, não sei se a palavra é hierarquia, mas dentro da nossa estrutura de vida no planeta, as plantas elas chegaram primeiro e depois a gente tem os animais até a gente ter o homem, né? O homo sapiens, o hominal, enfim, todo o desenvolvimento para chegar no homem. Então, é como se a gente tivesse calibragem de inteligências. Eu falei da inteligência da planta, né? A inteligência da planta no sentido de processar a luz do sol, o alimento, e ser alimento pra gente. Quando a gente parte para os animais, eles também se doam o tempo inteiro. A gente tem os animais que se doam pra gente por meio da alimentação, mas a gente também tem os animais que se doam pra gente nas nossas questões de afeto. E cada vez mais os animais, quando eles estão em contato direto com a natureza, eles se recalibram ali sozinhos. Normal, né? É a vida que segue. Mas quando eles estão em contato com a gente, eles começam a ter acesso também ao nosso campo energético. E aí esse acesso ao nosso campo energético faz com que eles se doem para nós. Sim. Então assim, os cachorros, eles têm
eu vou usar o cachorro e gato, que são os mais corriqueiros, mais né? comum, né? Mas assim, o cachorro, ele tem a característica de se doar, vamos dizer assim, o cachorro não é apaixonado por a gente, ele é apaixonado, despencado, né? Amor. Ele olha pra você e diz assim, te amo infinitamente. É engraçado. Um gato já tem um comportamento um pouco diferente, assim, apesar de que quando eles começam, eu digo que eu tenho em casa um gatorro, né? Porque ela conviveu com os meus cachorros que não estão mais com a gente e às vezes ela tem um comportamento de cachorro. Mas, assim, os gatos já têm um comportamento um pouquinho diferente, que assim, cachorro. Eles têm o que às vezes as pessoas acham que é diferente, eles têm um processo de autorregulação energética. Sozinho, né? Sozinho, muito mais potente. Né? Mas eles ainda, não quer dizer que eles não sofram. Sim. O que acontece? Quando eles estão em contato com o nosso campo energético, eles assumem pra gente. Então, assim, você pode observar que se tem alguém muito raivoso dentro de casa, aquele cachorro necessariamente não precisa ser raivoso, mas ele vai ter algum comportamento. Ou comportamento, pode ser um comportamento de se mutilar, né? Por quê? Porque ele vai expressar essa raiva de algum lugar, em alguma forma. Ou comendo compulsivamente, quando tem uma carência muito grande, enfim. Cada um vai de alguma maneira muito sutil, traduzir aquele comportamento. Então, quando eu tenho um sintoma de comportamento no cachorro, significa que tem alguma desordem energética ali, que ele absorveu do ambiente. E aí então, não dá pra saber de onde. As pessoas que estão na casa vão estar ligadas com os cachorros. Então, cachorro ligado. Então aí você vai tratar o cachorro. Então, vamos lá. A gente tem, assim, em 3 dias para. Por que para? Por que funciona às vezes mais rápido no bichinho do que no ser humano? Porque o ser humano tem esse negócio aqui, ó. Racional. Será que isso funciona? Será que isso dá certo? Será que isso vai? Será que é história? E aí, quando você começa com esse processo de pensamento, de julgamento, de avaliação, está tudo bem, é importante a gente ter algum nível de avaliação, porque senão a gente não vive a vida. Mas esse processo de avaliação, o que ele faz com o nosso corpo? Lembra aqueles ritmos que eu falei? Então, assim, a gente tem um ritmo cardíaco, a gente tem um ritmo do neurotransmissor. Qual é a função do neurotransmissor? Você pensou, o neurotransmissor manda ordem para o resto, ele é o carrinho que vai correndo dar notícia para aquele órgão, diz assim, estômago dói, sua demais, corre no banheiro, enfim. Sim. Então, assim, o neurotransmissor, ele vai, ou então vai te dizer assim, corre que o negócio tá perigoso, né? Então, quando o neurotransmissor tá nesse ritmo, o cérebro ele vai ditar o ritmo desse neurotransmissor. Se você pensa, você recebeu uma frequência, mas o seu pensamento, que já está aqui consolidado há não sei quanto tempo, o que ele faz? Neurotransmissor, vai lá, isso aí é bobagem. Entendeu? Entendi. Então, é como, lógico que eu estou contando uma história, estou tentando sintetizar tudo, senão... humanizar o funcionamento interno, né? Então, por isso que o cachorro fica mais fácil. O que o cachorro tem? Ele não tem esse pensamento racional da gente, ele tem outras formas de racionalidade e de inteligência, né? Ele tem outras formas distintas dessa nossa. Então ele recebe. Quando ele recebe, aquilo cessa. Gente, se vocês puderem, tem algum probleminha com o cachorro, fala com a Silvia, é rapidinho, um sachêzinho, né, Silvia? Não é? Então, é um sachêzinho. A gente faz, se eu soubesse, eu tinha trazido um para mostrar. A gente faz um sachêzinho, por quê? Porque o que o cachorro, o bichinho precisa? O cachorro não vai comer, vai só amarrar. Não, você põe na poleirinha dele. Lembra que eu falei que a gente não precisa fazer aquele chá com sabor de chá? Porque eu só preciso daquele princípio ativo da planta. Então, quando você conecta a planta no bichinho, lógico, ele está com um processo de câncer. Sim, você já está com o físico muito abalado, aí já fica... Aí não tem Mas mais... mesmo assim pode amenizar a dor, né? Vai minimizar a dor, vai trazer um pouquinho de qualidade de vida, de alívio para ele. Mas não vai cessar processo. Mas lamber, se mutilar, estressado, tá lá... Eu nunca fiz, mas Legal. tem gente que fala que até pra vaca da leite a Aí, vida funciona. Dá pra mim, aí, ó, dá pra tudo. Silvia,
vamos fazer, acho que a gente já falou pra caramba dele. Sei lá, né? eu falo agora, então, você fala, eu também falo um pouco. Fala pra gente aí o que você, assim, para fechar, o que você resume a fitoterapia, a fitoenergia hoje? O que eu resumo? Das pessoas que vêm te procurar, o que mais vem te procurar? Olha, porque é interessante, né? Eu achei muito legal. Hoje a gente tem muita desordem emocional, né? E elas acabam manifestando no corpo. Então, o que eu posso dizer é, tudo que a nossa mente não conseguiu processar e que se manifesta no nosso corpo trazendo alguma limitação ou constrangimento pra gente, de alguma maneira a gente já tem conseguido trabalhar. Então, a gente tem lá o caso do suor em excesso, a gente tem caso de não sei o que eu tenho que fazer da vida. Sem propósito, sem nada. Sem propósito, às vezes sem energia vital, sabe? Quando você tá assim, desanimado. Eu preciso mudar, mas não sei pra onde, não sei o que faço, não sei se caso, se compro uma bicicleta. Eu sinto assim, e às vezes as pessoas nem se dão conta, né? Mas logo depois, assim, que a pessoa sai da sessão, ou 2 dias depois, a pessoa diz assim, nossa, já tá fazendo isso. Abriu uma porta. Porque, como ele trabalha nesse campo de energia, ele vai desbloqueando aquilo que parecia que não tinha solução, porque a solução não estava necessariamente do lado de fora, mas em você enxergar em aquele você... exemplo que você tinha falado para mim dos carros, né? Da avenida? Da avenida, né? Tá entupido ali, tá congestionado. Tá congestionado, não anda. Não passa. O que você faz? Você tem que fazer algum processo energético, liberação de outra via, para poder, quando você libera uma outra rua, para poder descongestionar, aquilo flui. E aí, quando flui, você consegue estar na sua presença na vida inteira, né? Porque a gente não vê a onda passeio. Sim. A gente vê... Eu falo que... Lembra da história do complô do amor? Gente, eu não acredito. Uma bolinha circulando no meio do cosmo e um monte de gente andando dentro dessa bolinha. Esse povo não tá aqui por acaso, gente. Esse povo tá aqui tem que ter um sentido, com algum propósito, com alguma missão. E também não tá para sofrer também. Também não tá para sofrer. E aí, isso a fito faz. A gente enxergar determinadas coisas que parecem sofrimentos, mas que às vezes é só a lente que a gente está usando. Então a fito ajuda a gente também a trocar essa lente. A botar uma lente que diz assim, peraí, tá todo mundo chorando? Eu vou chorar junto ou eu vou vender lenço? Exatamente. É boa, porque a escolha é sua. Então, a escolha é sua. Eu vou chorar junto ou eu vou disponibilizar lenço para as pessoas, para que elas possam crescer e passar por esse processo. Então, ela traz essa consciência da nossa potência de presença no mundo, entendeu? E aí você enxerga que você pode fazer o que você quiser. Você não é qualquer um. Lógico, você pode fazer tudo o que você quiser. Vai precisar de trabalho, ação. De ação, vai. A fito não vai fazer ação Sim, por você. mas vai impulsionar ali. Mas ela vai melhorar. Te abrir a visão para enxergar o que às vezes está ali na sua frente e você não consegue enxergar. E isso ela faz. Silvia, vamos então, onde que encontra você? Aqui na Caravine. Aqui na Caravine. Então vocês dão uma pesquisada aí. Rua... Não, você tem o Instagram, teu também, tem o Instagram, né? Silvia.carvalho9. Tem o YouTube... Peraí, vamos lá, devagarinho. Silvia.carvalho 9. Silvia.carvalho 9. Então vocês entram lá, que ela tem um monte de conteúdo também falando da fito. E outra coisa, se precisar falar com você, trocar ideia também, você está lá disponível. Tô disponível. Tem? Me acha pelo Instagram, tem lá o link manda no lá WhatsApp. Manda lá as interrogações. No YouTube também, vocês me Gente, acham? sério, esse do cachorro é demais. Imagina, funciona com o cachorro, você imagina que pode fazer com a gente. Silvia, obrigada! Vamos! Eu não sei nem o que falar pra você, ó. Eu que agradeço, né? Você ter
Não vai ser só esse, a gente vai fazer outros ainda. Vamos falar porque mais tem rápido. mais técnica dela, gente, dentro do que ela faz. Só que não dá para falar tudo aqui. Não dá. Na verdade, acho que isso é uma coisa interessante. A gente faz, dentro de um atendimento, a gente faz a seleção do que é melhor para aquela pessoa, né? Então, aí a gente... Então, mas é isso que eu tô falando para eles, que é fitoenergia, mas ela tem outras técnicas que usa na fitoenergia também. Por né? quê? Porque o que é interessante, assim, um profissional de saúde, ele tem lá um guarda-chuva, ele tem um guarda-roupa de coisas Sim. que ele escolhe qual é a ferramenta mais adequada no momento. naquele momento. E aí a gente vai fazer o uso de acordo com aquela coisa. Não há medicalização, eu não medicalizo, não tem um remédio para. Existe o equilíbrio daquele indivíduo, que é único e que, sendo único, tem a sua luz, que é para brilhar no mundo. No fim das contas é isso. Eu acho que a coisa mais bonita desse processo energético, da gente trabalhar com o processo energético, do equilíbrio energético, é entender que o ser humano não está aqui a passeio, ele está aqui com a grande missão de deixar a própria luz crescer. E às vezes a gente permite que as situações e circunstâncias do mundo apaguem essa luz. Então eu acho a coisa mais bacana desse trabalho com a terapia, com a fitoenergia e os outros recursos que eu tenho, é ver esse despertar nas pessoas, é enxergar essa luz brilhar. Né? Porque senão, de que vale? Já pensou, gente, a gente andar no mundo, todo mundo brilhando, mostrando só que coisa linda? Acho que é essa a proposta. A proposta é essa e outra, você tem toda a razão. E outra, se você estiver bem, as coisas que vocês vão fazer, você vai fazer melhor ainda e você vai ter uma visão diferente, né? Sim. E outra coisa, é fantástico porque você está usando as plantas, né? É natural. É totalmente natural. É natural e não tem dificuldade com a natureza, né? Eu acho que a natureza está em nós, a gente precisa reconhecer a presença dela e permitir que ela atue na nossa vida. Acho que é isso. Silvia, gratidão, brigadão. Pessoal, mais um podcast aí, se vocês puderem levar esse conhecimento, passar para mais gente, dar um apoio aí para a gente também. Agradeço a todos vocês a mais um podcast Histórias que Curam com a nossa Silvia maravilhosa falando de fitoenergia. Gente, valeu, obrigado, até a próxima.